Então, oficialmente, bom dia hoje. Hoje é bom dia, não é boa noite, mulherada. E vamos conversar aí um pouco sobre essa questão de mentalidade de sucesso, que tanta gente vem falando sobre o poder da mente, o que ela faz a nosso favor. Mas será que a gente está usando ela realmente a nosso favor? Ou a gente finge que estuda, finge que lê, finge um monte de coisa, e a gente pega a nossa mente nos sabotando o tempo todo? E aí eu vou compartilhar com vocês algumas questões, algumas coisas que viraram realmente muito jogo para mim. E essa é a intenção, é compartilhar com vocês sempre o que vem dando certo para mim. Porque tem que ser assim, né? A gente fala onde, olha, isso aqui está dando errado para mim, hein? Talvez sirva de alerta. Mas e o que deu certo? E aí, quando a gente fala, e vamos direto, porque a gente tem muito conteúdo, então a gente não vai ficar enrolando aqui, onde o nosso primeiro passo é o autoconhecimento. E o autoconhecimento, eu que sou muito estudiosa do autoconhecimento já há muito tempo, essa jornada para mim já é valiosa e é intensa há muito tempo, a gente acaba vendo algumas coisas mais banalizadas desse autoconhecimento, ao mesmo tempo a gente vê muita gente que fala que já sabe, que entende, mas se a gente for pegar aquela redação lá na essência, o que a gente entende dessa frase? Deixa eu só liberar aqui. O que a gente entende dessa redação do quem é você? Será que a gente sabe dizer hoje, com a idade que nós temos, que não somos mais adolescentes, quem somos nós? Será? Será que se hoje entregarem para a gente aquela redação, a gente consegue fazer? Eu lembro que com essa redação aí, de quem é você, fale sobre você, quem sou eu era o tema da redação, eu sempre tive grandes dificuldades de... Espera aí que estou excluindo aqui. Eu sempre tive grandes dificuldades de escrever mesmo, né? E às vezes parecia uma coisa tão superficial. E aí, pouco tempo atrás, eu me peguei olhando para essa frase, para esse quem é você. Será? De verdade? Se a gente pegar uma redação, a gente consegue? Mô, faz um favor para mim. Eu estou abrindo para vocês, eu estou recusando 2 pessoas que aparecem aqui sem o nome. Coloca lá no grupo, que as pessoas que quiserem entrar, coloca no de associadas também, precisam se apresentar, porque senão a gente não vai deixar as pessoas entrarem. E aí esse quem é você é muito mais profundo, porque a gente precisa essa história do nome, né? A gente precisa se identificar e honrar o nosso nome em todos os lugares. A gente precisa entender realmente o quem é você, do que você gosta. Tem coisas simples que a gente perdeu no meio do caminho, a história do sabor da pizza. Quando todo mundo vai pedir pizza, que pizza que você quer? Ah, não, você que sabe, pode escolher. Às vezes eu nem sei qual que é o sabor que eu gosto. Às vezes eu nem sei qual é a pizza que eu quero. Eu não sei o meu gosto, eu não sei a minha cor favorita, eu não sei se eu gosto mais de um dia de sol ou de um dia nublado, se eu gosto do frio, se eu gosto do calor, se eu prefiro o gelado, se eu gosto de uma bebida quente, ou do que eu mais gosto. São coisas muito simples, mas que a gente vai deixando para lá e a gente vai se perdendo. A gente vai esquecendo quem nós somos no meio disso tudo. Então, o passo 1 para a gente mudar a nossa mentalidade, para ter sucesso mesmo, é colocar o autoconhecimento em dia. Mas esse autoconhecimento que começa até básico. Quem sou eu? Do que eu gosto? E aí a gente já começa com a atividade, porque vai ser assim. Vocês não vão ficar aqui só ouvindo e não vão fazer nada, não, porque eu quero resultado quando a gente encerrar o nosso encontro. Para a gente entender quem somos nós, existem coisas que a gente precisa ver, que a gente precisa dar atenção, e a gente precisa reconhecer.
Coisas como: quais são os nossos valores? O que é inegociável? O que eu não aceito de jeito nenhum? Porque às vezes eu não tenho isso claro e eu estou aceitando coisas que depois pode ser até inconsciente, tá? Isso vai me incomodar muito. E aí vai fazer mal para mim. Quais são os meus talentos? O que realmente eu tenho de talento? E aí não tem esse papinho hoje de eu não tenho talento, não, porque a gente tem e a gente vai explorar isso. E não adianta ter valores e ter talento se a gente não tem meta. Aí a gente vira uma pessoa incrível. A Caprone eu liberei agora, ó. A gente vira uma pessoa incrível, só que a gente não tem resultado. Sabe por que a gente não tem resultado? Porque a gente nem sabe qual é o resultado que a gente quer. Aí eu quero ter sucesso. O que é sucesso para você? Qual é esse termômetro? Ah, eu quero ter dinheiro. Dinheiro quanto? R$ 1 é dinheiro. Uma moeda de 10 centavos, por mais que a gente não use, é dinheiro. Eu quero quanto? Quanto? O universo só me entrega o que ele tem clareza. Só. Porque senão você está achando que é pouco, mas não foi isso que você pediu, ele te entregou. Eu quero muito. O muito para você pode não ser o muito para outra pessoa. Ou às vezes para você isso é muito pouco e para o outro é muito, então a gente precisa ser um pouco mais clara nas nossas metas, até para a gente saber como alcançar isso. E aí, exercício, por isso que eu falei que eu também vou mandar o material aí para vocês. Mas o que vocês conseguirem e tiverem por aí, papel e caneta na mão, ou eu dou aqui uns segundinhos para vocês buscarem, valores. A gente vai começar listando 5. Valores que a gente considera inegociáveis. O que para mim tem um valor muito grande? É o quê? É a liberdade, é a independência, é a família também é um valor, e se ela estiver lá entre nos seus principais, e você não estiver tendo esse contato forte com a família, você vai se sentir frustrada. Tudo está ligado. 5 valores que você considera inegociável. Que para você não tem conversa. Isso aqui precisa acontecer. Só 3, apesar de vocês terem muitos. Só 3 habilidades ou características que você acredita que são o seu ponto forte. E aí, como a gente descobre quando a gente tem algumas incertezas nesse caminho? O que nos falam que a gente faz direito, que a gente faz muito bem? Porque às vezes a gente não acredita no nosso talento, mas as pessoas acreditam. E as pessoas começam a falar. Isso pode ser uma comunicação, isso pode ser uma habilidade para escrever, isso pode ser uma habilidade para ensinar, uma habilidade para costurar, a criatividade. Tudo isso é talento. E aí a gente vai escrever 3 metas, 3 objetivos que você deseja alcançar nos próximos 6 meses. E onde isso está ligado? Quando eu consigo conectar esses 3 itens, é o que eu vou ter para mim de sucesso. Quando esses 3 itens estão conectados, quando eu tenho os meus valores, os meus talentos e as minhas metas conectados, é aí o meu sucesso. Por quê? Porque é o que vale, o que tem valor para mim, é o que faz a minha vida ter sentido, é o que é inegociável. E eu sempre vou falar, nada tem a ver com religião, mas tem a ver com fé. Eu não consigo acreditar que Deus nos daria um talento se não fosse para a gente conseguir, inclusive, viver disso. Senão não faz sentido. Por que que cada um tem um talento único? Por que cada um tem a sua habilidade única? Por que uns têm mais talento para isso do que para o outro? E aí, quando a gente consegue colocar as nossas metas mais desenhadas, a gente consegue juntar valor, talento e resultado. Fabi, não consigo encontrar o meu talento. Me chama que a gente vai conversar.
Você não vai para a próxima semana sem entender os seus talentos. Não vai com dúvida dos seus valores. E você está proibida de chegar ao mês que vem sem ter definido as suas próximas 3 metas. Eu não estou falando das metas do ano, eu não estou falando, a gente está falando do que você quer alcançar nos próximos 6 meses, mas de uma maneira clara. Se estiver difícil, eu vou deixar o nosso grupo ali por um tempo, para vocês realmente chamarem e a gente alinhar isso. Precisa. E aí o passo 2 dessa mentalidade é superação de inseguranças. Quem nunca, né? Quem nunca se sentiu insegura? Quem nunca teve medo? Quem nunca achou que não era possível? Quem nunca teve uma dor de barriga quando ia enfrentar alguma coisa? E é lógico que é uma construção a gente acreditar na gente. E não é uma construção fácil, e não é uma construção rápida. Mas a gente precisa fazer algumas coisas para que a gente liberte esse potencial. Quando eu descobri que eu tinha potenciais incríveis e que eu não levava a sério, eu até sabia que eu era boa naquilo, mas eu não levava a sério. Então, por exemplo, lá no tempo de escola, eu era aquela menina que apresentava todos os trabalhos. E aí, naquela época, o que as pessoas já viam? A Fabi tem habilidade para ir lá e se apresentar e falar do trabalho. Me viam como estudiosa. Nossa, eu tinha boas notas, meus trabalhos eram entregues, mas ali já era uma habilidade que eu, durante muito tempo, não levei a sério. Uma das minhas formações lá do comecinho da vida foi uma formação no Senac, assim que eu saí do colegial, que não chama mais colegial, então a gente entrega a nossa idade quando a gente fala assim, né? Assim que eu saí, eu fiz uma formação no Senac, e eu tive vários contratempos com turma, com o grupo, né? A gente apresentava no final do trabalho, do ano, como se fosse um TCC mesmo, tinha bancada, tudo. E tínhamos que construir uma empresa. E o meu primeiro grupo, eles brigavam tanto, que o trabalho não saía, isso me cansava. E aí eu mudei, então o grupo se desfez, então de um grupo viraram 2 grupos. E aí esse grupo onde eu estive, às vésperas da apresentação, tipo em umas 2 semanas, de um trabalho que era construído ali durante 2 anos, uma menina parou o curso e a outra simplesmente sumiu. Em 2 semanas eu tive que fazer todo aquele trabalho de 1 ano, porque tinha material com elas, porque não sei o quê, e eu fui apresentar sozinha esse TCC. E eu lembro que os professores falavam assim: a gente não vai amenizar porque você está sozinha, viu, Fabi? Ao mesmo tempo que, não, você dá conta, a gente não vai amenizar. Gente, a hora que eu subi naquele palco, a minha perna, a sorte que tinha uma bancada assim na frente, né, tipo um palanquezinho, a minha perna tremia, mas tremia. E eu fiquei ali atrás. Apresentei e tal, não sei o quê. E eu lembro que, inclusive, os meus pais ainda falaram assim: nossa, como você fica tranquila para apresentar assim para todo mundo, né? Meus professores me elogiaram muito, como se eu estivesse muito tranquila. É mentira, minha perna tremia, que se as pessoas vissem, estava desesperador. E ali eu também não tinha entendido, mas começou a aflorar a minha habilidade de falar em público. E veio lá da adolescência, com todos os medos, as inseguranças. Então, o que a gente já viveu, que nós fomos já elogiadas, ou que nós gostamos de fazer, e a gente não está dando valor para isso. A gente precisa trazer essas questões para a vida adulta, porque essas habilidades já foram puxadas ali. E essa é algo legal para a gente refletir mesmo, assim, porque a gente vai falar de infância e fala de infância, mas o que a gente fazia de muito bom aí? E aí, quando a gente fala desses momentos, o que acontece? Muitos pensamentos negativos ou críticas que a gente veio recebendo nessa jornada, hoje são travas que acontecem na nossa vida. Então, coisas que a gente já ouviu,
mas principalmente coisas que a gente diz a nosso respeito, travam o nosso sucesso. Esse é um dos exercícios que às vezes mais doídos, mas que de uma maneira prática a gente consegue resolver alguma coisa. E lembrem que eu falei, a gente vai colocar a mão na massa, porque eu quero que vocês saiam daqui com resultado. E a gente precisa olhar um pouquinho porque a gente anda dizendo para nós. E aí no papel e na caneta, no celular, onde você quiser anotar. Você vai escrever agora uma crítica ao pensamento negativo, que é recorrente e te incomoda. O que quer dizer isso? A gente mesmo se sabota, né? A gente mesmo fica nos dizendo coisas que nos fazem mal. Então, será que eu estou contando para mim mesmo que eu não sou boa o suficiente? Que eu não consigo? Que eu preciso melhorar? E são frases superficiais que têm um impacto muito grande. Então, qual é? E pode ser o primeiro que vier na sua cabeça, porque quando vem esse primeiro, com certeza ele anda atormentando. Qual é a crítica ou pensamento negativo recorrente e que te incomoda? Pode ser ele que está travando. E da onde ele surgiu? Quando foi que esse pensamento começou? Foi algo que eu ouvi lá na infância? Foi algo que eu ouvi quando eu era adolescente? Ou é porque eu ando me comparando demais com o sucesso do outro, sem entender os bastidores que acontecem na vida dele? Por que é importante a gente identificar de onde veio? Porque a gente só cura o mal quando a gente sabe de onde ele veio. A gente só resolve uma enxaqueca quando a gente descobre que ela vem do café. E por que eu gosto de falar dessa questão da enxaqueca e do café? E vou usar o meu exemplo. Eu tinha enxaqueca durante muito tempo. E as pessoas falavam para mim que eu tinha que parar com café, nem tomava tanto café como eu tomo hoje em dia, que era cafeína, nananã. E aí o meu médico, o neurologista mesmo, pediu para eu fazer alguns testes e eu descobri que a minha dor de cabeça vem do adoçante. Não é do café. No meu caso, é do adoçante. O que que eu tive que cortar? O adoçante. Não adiantava eu cortar o café e colocar adoçante no suco, colocar em outras coisas, porque eu continuaria me fazendo mal. Então é a gente, quando a gente descobre da onde vem aquilo, a gente resolve. A gente resolve trabalhando a nossa autoestima, a gente resolve buscando uma terapia específica para tratar aquela dor, a gente resolve mudando alguns hábitos, mas precisa de coragem. E essa é uma das palavras mais valiosas da vida. Porque não é coragem de pular de paraquedas, não é coragem de fazer algum esporte radical, é de coragem de olhar para nós e resolvermos algumas questões. Só que estamos adultas, gente. E a gente precisa resolver, porque senão a gente fica patinando. Escreveu a frase, agora a gente vai reescrever essa crítica. Então, se eu escrevi que eu não sou boa o suficiente, o que que eu vou reafirmar para mim? Eu sou capaz. Estou sempre aprendendo. Porque eu posso ser incrível, mas eu vou continuar estudando. E estudar não é um problema. Então, parem de falar que, tipo, é porque eu compro muito curso. Se eu já sei, eu paro um pouco de comprar. Eu busco algo específico que vai realmente me ajudar. Mas eu tenho que entender que eu sou capaz. E eu estou numa jornada de aprendizado. Se a frase for que eu sou muito tímida, eu só faço escolhas erradas, mude. Eu faço as melhores escolhas. Estou aprendendo. Essa parte do estou sempre aprendendo, ela nos dá um conforto, tá? Então, quando eu preciso mudar, porque eu preciso afirmar para mim, quando eu falo que eu estou aprendendo, eu entendo o que vai lá para minha mente? Que eu posso errar, porque eu estou aprendendo.
que tá tudo bem, a gente não fala para as crianças quando erram, quando faz errado, quando tem vídeos hoje em dia muito bons na internet com essa questão às vezes de que uma criança derrubou alguma coisa e aí a mãe vai lá para ela e fala: tá tudo bem, isso acontece. E aí a criança junto com a mãe começa a limpar. Talvez a nossa educação não tenha sido essa. Talvez a gente tenha escutado ali naquela hora que a gente derrubou que a gente derruba tudo, que a gente quebra tudo, que a gente não presta atenção. E aí eu cresci ouvindo que eu não presto atenção. O que a gente faz? Com o mesmo vídeo que a gente acha que ficou bom lá, que a mãe ajudou, a gente fala para nós. Não espera mais do outro, a gente vai falar para nós, tá tudo bem. Putz, errei aqui, não vou errar de novo. Fiz uma porcaria, tomei uma decisão errada, me lasquei. Tá bom, como eu faço para resolver? E eu vou melhorar isso. Do mesmo jeito que a gente acolhe aquela criança que fez uma besteira e que hoje nós somos conscientes que o tratamento não precisa ser como era, a gente também vai se acolher. Porque a gente ouviu coisas e hoje a gente sabe que não é assim. E se a gente está consciente disso, para o outro, a gente age para nós. Se eu não falaria assim com o outro, eu vou parar de falar para mim. Sempre vou repetir aquela questão da amiga. Amiga que fez errado, que está chorando, que pediu o colo, o que a gente fala? Calma, amiga, vai ficar tudo bem. Putz, isso acontece, vamos dar um jeito. Agora, quando sou eu que erro, quando sou eu que falho, caramba, você é burra mesmo, hein? De novo você fez isso? Pô, você vai melhorar quando? As críticas são pesadas. Então, a gente precisa se acolher um pouco mais, isso faz parte da jornada de autoconhecimento. Até porque a gente vai melhorar na gente o que a gente tomou consciência que a gente precisa melhorar. Se eu estou desatenta, eu vou prestar mais atenção. Eu vou me policiar mais. Eu vou fechar essas 5 abas que existe aqui no computador da Fabi. Eu vou colocar o celular no não perturbe por um tempinho, só para eu conseguir prestar atenção aqui. Ou eu vou entender por que eu estou colocando tanta atividade. Ou respeitar que essa semana minha cabeça está mais preocupada porque aconteceu alguma coisa e está tudo bem. Então, reescrevam essa crítica que pode estar aí com certeza atrapalhando e muito vocês. E o terceiro passo é a construção da autoestima. E eu gosto muito dessa imagem, porque às vezes a gente está tentando construir algo e a gente está esquecendo que tem valores e tem coisas muito incríveis já na nossa vida. Então é para olhar mesmo o que tem de muito bom que existe em você e reconhecer o seu valor. No nosso movimento não existe espaço para se desvalorizar. Aquele espaço do, não aceitar elogios. Imagina. Olha, Rose, você tá linda. Imagina, acordei agora só. Não. Pode até ter sido, que maravilhoso, quer dizer que você é mais linda ainda, né? Quer dizer, então, que você tem um poder maior. Mas a gente precisa valorizar o que a gente faz. A Fabi não acordou desse jeito e veio para cá. A Fabi foi lá, foi arrumar o cabelo, foi escolher um batom, foi colocar os acessórios. Eu tive um cuidado para me apresentar. E por que não aceitar esse elogio? O elogio é o reconhecimento do outro para nós. E quando a gente não aceita, a gente se coloca num lugar muito escuro. Muito. A gente afirma, inclusive para o universo, que eu não mereço o que é bom. Quando eu não aceito, quando eu dou desculpa, quando eu estou falando que eu não mereço, eu estou diminuindo o meu valor. Quando eu agradeço, eu estou reafirmando para mim e para o universo, meu muito obrigada. Mesmo que seja, olha, meu acordar mais cedo valeu a pena. Olha, meu trabalho está valendo a pena. Vou me esforçar para fazer mais disso. Quer dizer, então, que esse brinco foi elogiado? Vou usar ele mais vezes. Tem dias que a minha autoestima está meio abalada. Eu sei o que roupa, que acessório, que batom eu uso para dar um up.
sem falsa modéstia no nosso movimento. Não temos lugar para isso aqui. E o quarto passo são as conexões significativas que a gente leva para a vida. Quais são as pessoas que a gente anda se relacionando? Quem a gente escolhe para caminhar com a gente? A gente começou falando que 2024 acabou, foi muito rápido, né? A gente está aí nas vésperas já dele encerrar. E quem são as pessoas que a gente escolheu? E tá tudo bem se eu fiz escolhas erradas ou se no meio do caminho as pessoas não atingiram a minha expectativa. Porque decepção nada mais é do que expectativa. Mas, para o ano que vem, o que eu escolho? Uma das grandes viradas de chave para mim foi quando eu escolhi outras mesas, outros lugares, outras pessoas. Quando eu me despedi internamente de algumas pessoas e alguns lugares, entendendo que tudo bem o que aconteceu, mas que daqui para frente não fazia mais sentido. Daqui para frente não servia mais para mim. Daqui para frente eu não queria mais caminhar naquele lugar. Só que aí a gente fica numa pressão de ter que carregar algumas pessoas com a gente. A gente leva bagagens e malas que nem são nossas. E quer saber? Eu não queria ser um peso para ninguém. Então eu não quero que me carregue se eu estiver sendo pesada para alguém. Porque essa carga é muito cruel até. Então a gente vai fazer esse detox. Final de ano a gente limpa armário, a gente abre a casa para o novo, prepara para o Natal. Vamos fazer esse detox? Esse detox das redes sociais, daquelas comparações que nos fazem mal, ou daquelas pessoas que a gente acompanha e fica olhando assim, imagina que é isso. Tá, olha só como é mentirosa. Se tá com... Porque às vezes a gente tem essas pessoas no nosso Instagram. Tira, pelo menos por um tempo. Faz uma limpeza do que você quer para você. Escolham pessoas que te levem para outros lugares. As conexões, eu não vou nem chamar de amizade, as conexões, elas abrem portas. E elas abrem portas incríveis. Então, dá uma olhada. As conexões que eu fiz nessa vida me levaram para palcos. Foi aí que eu comecei a palestrar, onde eu fazia pequenas reuniões de mulheres para vender produtos de sex shop, e foi em um curso que uma pessoa até então, para mim, desconhecida, me ofereceu, me fez uma proposta para palestrar em um evento. E aí, desse evento, veio outras e outras propostas. De repente, eu me vi palestrando em uma das maiores feiras do mercado sensual que existia, inaugurando salas de treinamentos de supermarcas. E apesar do meu agradecimento àquele momento, hoje, só hoje eu entendo que sem essa conexão, essa oportunidade não existiria. E às vezes as pessoas que estão dentro de movimentos como os que nós estamos aqui têm as oportunidades que você precisa para resolver algumas questões, para abrir portas, contatos, indicações, possibilidades. A gente não constrói nada sozinha. Constrói sim, só que é mais demorado. Não constrói, não. Não constrói. A gente não sai do nosso mundinho se for sozinha. As nossas possibilidades são mega limitadas. Só que a gente precisa se conectar com pessoas que têm o mesmo propósito e a mesma vontade de crescer. Se você quer faturar, quer aumentar a sua grana, para de andar com quem fala que do jeito que tá bom. É simples assim. Se a pessoa está satisfeita com o que para você é pouco, ela não é a pessoa para caminhar com você. Isso não quer dizer que você vai excluir a amizade dela, a não ser que seja realmente um grande problema, porque às vezes a gente não quer olhar. Às vezes a gente não quer reconhecer que aquela pessoa nos faz mal. Mas ela só não precisa caminhar com você. Porque talvez ela nem queira. Porque talvez ela te admire, mas não é o processo dela. Lembra que lá na frente a gente falou sobre as nossas metas? E faturamento fala muito sobre todo esse movimento.
Gente rica anda com gente rica, e eu não estou falando de status, eu estou falando de tipo de conversa. Em um dos treinamentos que eu tive recentemente, a pessoa me falou assim: o mais difícil, Fabi, é fazer o primeiro milhão. O segundo é muito fácil. Eu falei, pelo amor de Deus, se o primeiro é difícil, como assim falar que o segundo é muito fácil? Porque você já aprendeu o caminho, você já está nos lugares certos. O primeiro é o mais difícil. Como qualquer outra coisa na vida, a primeira vez é mais difícil. Depois que a gente aprende o caminho, fica mais fácil. E quem vai levar você para esse outro caminho, quem está caminhando para isso também, e para quem já alcançou esse lugar. Agora, para as pessoas que veem dificuldade nisso, não é a pessoa que vai caminhar com você. Se a pessoa te acha uma sonhadora, acha que você está brincando de ser empreendedora, toda aquela papagaiada que a gente já sabe, não é a pessoa que vai caminhar com você. E aí, uma das minhas mentoras fala uma frase que eu gosto muito. Não retruque, resulte. É uma frase da Kátia Teixeira, que é uma das minhas mentoras aí de palestra. E essa frase para mim é muito forte. A gente não precisa ficar retrucando que a gente vai dar certo, que a gente vai conseguir, que não sei o quê, que você vai ver, nanana. E o retrucar é para a gente mesmo, porque às vezes a gente escuta alguma coisa e se sente ofendida. Só apresenta o resultado. Só foca no resultado. Eu quero ver falar que eu estava brincando de empreender quando você vê que agora eu faço parte do time dos milionários. Eu quero ver você falar alguma coisa que, eu não faço nada, quando você entender os lugares que eu frequento e a vida que eu tenho. É o resultado. E aí o 5 é a ação consciente. Sonhos existem para serem realizados. Se existe algum sonho que você está vendo como impossível de realizar, tem coisa errada aí. Os sonhos, eles só vêm para a gente poder realmente realizar. Só que a gente precisa colocar o quê? Foco. Lembra das metas? Quais são as atividades, as ações que eu estou fazendo hoje que me deixam mais perto de realizar os meus sonhos? E aí a agenda, o que eu estou fazendo hoje que está me afastando ainda mais dos meus sonhos? O que eu estou sobrecarregando a minha agenda e isso está dificultando os meus sonhos. E aí vem coisas sérias, tá? Porque nem sempre a culpa é dos outros. Deixa eu te informar que o sonho é seu, quem tem que ir atrás é você. E se o outro está te impedindo, a responsabilidade também é sua. Os outros só fazem com a gente o que a gente permite. E isso dói para caramba. E quando a gente fala disso, é porque a gente quer ser respeitado. Tudo que a gente quer nessa vida é ser respeitado. Ser respeitado do jeito que as pessoas nos falam, como elas nos olham. E aí, se a gente não está se sentindo respeitada, é porque em algum momento a gente colocou a nossa fraqueza ali, na mesa. A gente abriu lugares que não deveríamos ter aberto. Por isso que eu falo de estar em lugares seguros, como é o nosso movimento. Porque aqui a gente abre, chora, desabafa. Mas na vida adulta, a gente não pode abrir nossas fraquezas em alguns lugares. Porque, infelizmente, isso pode ser usado contra nós, e eu já vivi isso. Eu estou falando de um lugar que eu conheci, quando eu tomei consciência, eu não sabia se eu me estrangulava ou se eu ficava ainda com mais raiva de mim. Porque eu ficava lutando para uma pessoa me respeitar, e aí, quando eu parei para pensar, eu falei, peraí. Mas quando essa pessoa me conheceu, as minhas falas estavam de um lugar de desespero, de um lugar de dor. Essa pessoa vai demorar para me ver com outros olhos. Ela só vai me ver quando eu me posicionar de uma forma diferente. A gente só tem o respeito dos outros quando a gente se posiciona. E a gente só realiza os nossos sonhos quando a gente se posiciona. Porque o nosso comportamento muda, o nosso tom de voz muda, a nossa postura muda, a nossa vida muda.
E eu vou aproveitar a água, que eu falo demais, eu realmente precisava beber, e que tá na taça, e essa taça veio com um motivo especial, porque água na taça banalizou, né? Então existem coisas muito boas, com um fundamento muito bom, e porque todo mundo passa a usar, a gente chega às vezes até a falar mal. Poderia estar um copo, poderia estar uma garrafa, poderia estar qualquer coisa. Mas qual é o real simbolismo da taça? É o que eu mereço mais. É que na história de eu bebo em qualquer copo, eu estou me oferecendo qualquer coisa. Não quer dizer que eu não vou beber em outro copo. A gente precisa ser um pouco mais consciente, ação consciente do que a gente faz, do que a gente fala. Mas quer dizer que a água na taça está falando para mim que, olha, eu mereço disso para mais. Às vezes a nossa mãe, ou as pessoas que nos criaram, vieram e nos ensinaram que existe uma louça para visita, existe uma louça para festa. Tem talheres que a gente só usa em determinada época do ano. A gente tem louças que são usadas só no Natal. E aí a gente aprendeu que é o quê? A gente entrega o melhor para o outro. E a gente fica fazendo isso na nossa vida adulta o tempo todo. O que tem na sua casa que você deixa só para quando tem visita? Que roupa, que acessório que tem aí que você usa só quando for uma ocasião para lá de especial? O que a gente está guardando para usar para os outros ou para um outro momento? Eu, durante algum tempo, eu tinha vergonha de ter a taça aqui do meu lado. Afinal, todo mundo falava da taça e as outras falavam, ai, que frescura é essa? Até eu entender que não é sobre a taça, como a Vivi falou, é o valor que eu estou colocando ali. Quando eu olho para a taça, sim, pelo simples fato dela ser bonita, eu entendo que eu mereço, que eu tenho de melhor. Esse universo tem que me entregar muita coisa boa, porque é bonito. Porque pode ser um copo que eu compre só para deixar aqui para mim beber água. Porque pode ser uma roupa, um acessório, às vezes está nos detalhes, mas é a consciência mesmo que a gente traz. E aí você acha mesmo que você vai realizar o seu sonho de fazer uma viagem sensacional, de ter uma mansão maravilhosa, de fazer... Se você não se dá o melhor copo, se você guarda aquele acessório para nunca usar. Durante muito tempo da minha vida, eu tinha vergonha de me arrumar. E não quer dizer que eu não estivesse arrumada nos lugares, mas é que às vezes dentro da nossa própria casa a gente escuta o, nossa, mas precisa de tudo isso? Nossa, vai aonde assim? E eu já troquei de roupa porque me falaram isso. É dar valor demais ao que o outro fala, e quando a gente dá valor demais, a gente se coloca em um outro lugar. A gente nos dá pouco, porque o outro falou que a gente não merecia. E ele não falou por mal, o outro nunca vai falar por mal, exceto os mau caráter mesmo. Mas as pessoas vão falar coisas que vão nos colocar para baixo. E essa é infelizmente, essa é a nossa vida adulta. Tudo bem? Tá todo mundo aqui comigo? Tá tudo certo? Vocês ficam quietinhas assim. Estamos aqui. Ai, tô adorando. Ufa, porque vocês ficam quietinhas assim, desse jeito. Tô reciclando tudo aqui, tá fantástico. É isso. É o para a gente transformar nossos sonhos em realidades. Então, assim, para ter a nossa mansão, para ter o nosso melhor sofá, nossa melhor viagem, a gente tem que começar agora. Tati, pode falar. Fabi, esse tema, eu vou te falar que mexe muito com a minha mente, tá? Eu vou colocar a minha posição e eu gosto, você sabe que eu te admiro, né? Como importante foi na minha vida. E é a questão de... Eu vou falar o meu entendimento, tá? E eu quero que, por favor,
você me passe o que você acha. Na questão, quando fala assim, você tem que andar, sentar em outras mesas, você tem que andar com as águias, falam, né? Uhum. Meu, eu sou tão grata à rede de amigos que tenho hoje, mesmo que eles são felizes sendo CLT, que eles têm a casa dele, porque para mim, o valor, o princípio que nós temos em comum é o que me, sabe, no momento de crise de ansiedade, no momento de perda de parentes. Então, Acho que deu uma travadinha, Tati. A Tati está no carro. árvore, ser rica, quem estava comigo quando eu não tinha nada? Porque quem está lá em cima, se eu não tiver nada mais a oferecer, eles não vão querer também. Então, eu sou muito fiel à minha raiz. E é óbvio que no decorrer da minha vida, eu já tirei quem não tinha os mesmos princípios que eu. Entendeu? Eu já tenho 30 anos. Então, Fabi, você hoje, para você me explicar, amiga, sobre esse meu... Boa, Tati. Deu uma travadinha aí, mas acho que deu para gente entender, e possivelmente muitas de vocês concordem com a Tati, ou mesmo não querendo concordar, já sentiram isso ou sentem isso, né? Então, vou te responder, Tati. Lógico que tem algumas coisas aí em questão do eu sou fiel às minhas raízes, muito cuidado com essa frase, né? Porque são coisas bem diferentes. Então, assim, a Fabi, que posso me usar bem como exemplo, vocês vão chamar a Fabi para ir para um boteco tomar cerveja, porque está tendo pagode ou qualquer coisa, só para a gente dar risada, eu vou. E vou me divertir horrores. Mas a mesma Fabi que vai para o boteco tomar cerveja é a Fabi que vai frequentar excelentes e caros restaurantes. Uma não anula a outra. Ou seja, eu tenho amigos que a gente vai fazer churrasco, dar risada, se divertir, e a minha mente consciente sabe até aonde vai aquele papo. Então, vou usar o seu exemplo do CLT. Eu sei o mundo que eles vivem, independente se eles são muito bem-sucedidos como CLT, porque a gente, como empreendedor, tem que parar com isso. Não quer dizer que a única opção da vida é ser empreendedor, mentira. As pessoas podem ser muito bem-sucedidas no lugar que elas decidirem estar. Então, eles podem ser bem-sucedidos, podem estar em crises, podem querer mudanças de carreira, e eu não preciso deixar de ser amiga deles. Porém, quando a gente fala de mudar de mesa, é que se eu não vivo esses relacionamentos tóxicos, porque tem muitas pessoas que essas amizades são aquelas que denigrem, são aquelas amizades que a gente espera que as pessoas nos reconheçam, que nos valorizem, e a gente não tem. E a gente fica frustrada, a gente fica querendo que eles nos reconheçam, a gente fala que o amigo que não compra da gente, mas eu entendo que não é esse o seu lugar, né? Não tem problema essas amizades continuarem, muito pelo contrário. A gente tem amigos de infância que crescem com a gente e nem precisam ser empreendedoras e nem precisam querer faturar o primeiro milhão, e tá tudo bem. Quando a gente fala da nossa jornada de desenvolvimento, eu preciso expandir um pouco a minha mente e buscar também outros lugares. Você só vai conseguir ter clientes que te pagam muito bem quando você vai para conexões de lugares que financeiramente te trazem mais essa possibilidade. Isso não quer dizer que a gente tem que deixar os amigos. E eu estou falando de amizade mesmo, tá? Foi o que eu falei, não desse relacionamento tóxico. Mas você vai precisar ir em grupos de empresárias, você vai precisar estar em outros lugares e outros eventos. Porque senão a sua empresa também não cresce. Cresce até um certo ponto. Aí, quando a gente está começando no empreendedorismo, a gente vai estou crescendo, mas chega uma hora que limitou. E aí tem algo, inclusive para você que faz os trabalhos sociais, né? Então, não quer dizer que a gente não quer estar nesses lugares onde a gente vai servir mais ainda, onde a gente vai fazer por eles. Mas isso quer dizer que quanto mais eu alcançar as pessoas com dinheiro,
e aí agora a gente está falando de financeiro mesmo, essas empresárias, mais eu consigo acessar recursos para ajudar, inclusive, a minha ONG. Porque eu entendo que as pessoas, às vezes a gente fala... Peraí, que entra mulher, ó, vou dar uma bronca em vocês, porque entra mulher com nome de homem, eu vou fazer o quê? Vou negar, é isso. Aparece Pedro, então se alguém aí que vai colocar lá no grupo, a Moniquinha dá uma olhada, apareceu como Pedro. Mas se a gente não abrir um pouco a nossa mente para alcançar esses outros lugares, para estar nesses outros lugares, os nossos recursos também ficam mais restritos. O cuidado com a frase do eu sou muito fiel às minhas raízes, é porque isso nos impede de crescer. Porque aí a gente vem com mentalidades ou com frases, né? Que quem tem dinheiro não traz felicidade. O dinheiro não é o resultado, ele facilita o seu processo. Quanto mais dinheiro eu tenho, mais rápido fica o meu processo, mais pessoas eu consigo ajudar, mais movimentos eu consigo fazer. Então, só presta atenção, e a gente pode falar mais sobre isso depois também, Tati, é o quanto esse pensamento do eu não quero ir para onde o dinheiro está, né, pensando nessas mesas, não tem uma questão aí atrás dessa insegurança de que, tipo, eu aprendi que o dinheiro não traz felicidade, que essas pessoas são arrogantes, que não. Você tem uma ONG, você precisa acessar mulheres e homens empresários, e a maior número de pessoas. Você cuida do dinheiro das pessoas, e isso é extremamente valioso. A gente pode conversar, espero que tenha clareado um pouquinho, você não precisa mudar de mesa, acrescento as mesas. Nossa, Fabi, eu te agradeço, porque isso me atormenta, assim, direto, porque eu escuto e falo, meu Deus, mas espera aí. Assim, eu acho, Deus é o universo, para eu acredito em Deus. Determina, ele é o dono da minha vida, que se amanhã Deus resolver não levantar da cama, né, me limita, eu não consigo, e quem vai estar comigo nesse momento? Mas a gente conversa em particular isso, entendeu? Que eu acho que talvez eu precise realmente tratar. Mas muito obrigada, faz todo sentido o que você falou, eu entendi, e assim, eu falo assim, a questão das raízes são aqueles amigos que há mais de 20 anos, sabe, de todos aqueles momentos piores da minha vida que eu passei, e nem família, nem irmã estava comigo para me ajudar, e eles estavam ali, então, essa é a minha raiz, porque tinham outros também de 20 anos que eu acabei, não combinava mais, os meus princípios e valores estavam já divergentes, então, tanto que reduziu bastante, entendeu? Era esses que eu tinha receio. Poxa, eu vou ter que abandonar eles? Cara, eu não quero isso. Eu não conseguia ter esse discernimento, entendeu? Obrigada, amiga. Bem, imagina, se te faz bem, não abandona, só acrescenta os outros lugares. Só faz os outros movimentos que tá tudo bem. Eli Alves, está com a mãozinha levantada? Bom dia, meninas, de câmera fechada ainda, mas estou por aqui. Então, só para complementar e fazer uma observação nesse tema que a Fabi está trazendo, nessa fala agora, isso é muito real que a Fabi falou sobre sentar em outras mesas, né? E o que a colega acabou de colocar, né? Esse medo que a gente tem de abandonar as pessoas. Como assim, né? Eu vou deixar o povo para trás? Pessoas que vivem comigo aí há mais de 20 anos, né? Porque eu estou sentada em outras mesas, e isso é muito engraçado quando a gente para pensar nisso, né? Essa semana, por exemplo, ontem, na verdade, eu fui no meu dentista, na minha dentista, e ela falou assim, nossa, Eli, quanto tempo que a gente não se vê? Só vejo você nas redes sociais agora, palestrando, até achei que você já tinha mudado até de profissão. E isso é muito interessante porque, como eu trabalho com o público, né, para quem não sabe, eu tenho um espaço de beleza, as pessoas, elas vão te vendo com outro olhar, mas mesmo assim, essa semana, no feriado, eu fui almoçar com uma amiga que está no CLT, né, e que não tem o mesmo posicionamento que eu, a gente tem uma amizade há mais de 20 anos, e eu tenho um relacionamento com ela. Então, assim, que nem a Fabi falou, esse movimento que a gente tem que fazer de sentar em outras mesas, até para ser vista, né, de outra forma. Porque, senão, você não consegue mostrar autoridade também naquilo que você faz, né? Que nem a colega tem uma ONG,
né, quando ela não se posiciona em outras mesas, né, com esse receio de vou abandonar, né, as pessoas com quem eu tenho muito tempo juntos, a gente começa a não se posicionar, mas as pessoas que realmente estão com você, que são seus amigos, não vão te abandonar, né, a gente vai seguir junto, é um junto meio que em caminhos diferentes, que nem a Fabi falou, não precisa estar todo mundo empreendendo, né, mas a gente precisa olhar muito para isso, e hoje eu vivo muito isso, né, eu percebo muito isso, como as clientes falam, como as pessoas falam, nossa, Eli, eu vejo você fazendo isso, eu vejo você fazendo aquilo, mas ainda assim eu não perco as minhas origens, que nem a Fabi falou, a gente vai pro boteco, a gente bebe a cerveja, a gente vai pro samba, e a gente não perde as nossas origens, mas é a gente saber realmente separar isso, eu acho que é muito importante, acho que a gente precisa falar mais disso mesmo, Fabi. Verdade, Eli, muito Ai, bem obrigada, colocado. Eli. Viu porque esses movimentos são importantes, né? Porque quando a gente escuta, inclusive as dores de alguém, as dúvidas de alguém, faz sentido para nós, a gente faz outras reflexões, escuta outros pontos de vista, e que às vezes estão nos prendendo. Então, não é sobre dar as costas para quem está ali, para quem esteve com a gente. Não é, a gente não precisa. Mas quando a gente crescer ainda mais, a gente vai ser mais inspiração para mais pessoas. Então, que nós não nos limitemos àqueles lugares e àquelas mesas. Né? Porque, e aí é aquilo que a gente falou lá no começo, é autoconhecimento, é a minha essência. Quem é a Fabi quando sai do palco? Quem é a Fabi quando a luz está apagada? Quem é a Fabi quando está sozinha? O que tem valor real para a Fabi? Porque senão a gente não sustenta. E aí, a internet e os gurus de plantão estão cheios de pessoas que não sustentam o que falam. E por que não sustentam? Porque perderam a essência no meio do caminho. E se tem uma coisa que eu falo muito tranquilamente, até com toda a mudança da rede, de aprendizado, de vivência, do que eu fui em busca, a minha essência, para mim, é muito clara. Então, podem falar que eu tenho que fazer várias coisas. Eu vou avaliar, eu vou entender, eu vou filtrar. Se a minha essência está clara para mim, lembra dos inegociáveis? Se a gente define os nossos valores, a gente às vezes vai chegar numa mesa e a gente vai entender que não é lugar para a gente. É só a gente não impedir de conhecer as próximas, porque a gente passou por mesas ricas que não batem com os nossos valores. É só para a gente não colocar isso como um empecilho de crescimento. Porque a mesa X, para mim, não faz sentido, aqueles papos, aquelas... Não faz sentido porque estão contra os meus valores. Cuidado para não ser contra o meu merecimento. Mas isso é assunto de terapia também. Vou liberar, linda. Rê, você levantou a mão? Fabi, eu só queria falar uma coisa também que aconteceu comigo, tá? Com essa história eu não vou abandonar essas pessoas ou coisa do tipo. Eu tenho também amigas, na verdade, acho que eu tenho hoje em dia muito mais amigas próximas mesmo, que são de muitos anos, e elas eu sei que estão comigo, mas eu já me peguei não avançando para não deixar as pessoas que estavam comigo numa posição que eu não ia ficar confortável. Então, já parei de fazer coisas pensando, mas desse jeito eles vão pensar que eu estou ficando fresca, que eu estou ficando não sei o quê, e eu já me peguei na posição de não avançar para não deixar as pessoas para trás, até que eu entendi que quem está comigo de verdade em qualquer lugar que eu esteja, em qualquer mesa que eu vou sentar, e aí hoje eu consigo com essas pessoas discutir coisas que engrandecem o meio, que me fazem olhar para onde eu quero chegar de uma maneira muito mais clara. E essa questão, quando você fala, por exemplo, né, de CLT, por exemplo, a gente tem essa mania de pensar que para mim não serve, e eu, Renata, penso que para mim não serve. Mas eu acho que é muito importante, né, a gente discutir, ter discussões saudáveis com pessoas que estão em posições que para a gente, de repente, não é a nossa realidade, ou não é o que a gente pensa, porque isso quebra também muitas crenças nossas, né? Então, acho que hoje em dia eu tenho só uma máxima na minha vida,
Quem tem que estar comigo vai estar comigo, eu não, pelos meus princípios, porque eu não vou jamais passar por cima de ninguém, eu não vou jamais fazer nada de errado, mas se as pessoas se incomodarem pelo meu crescimento, quer dizer que elas não podem estar na mesma mesa que eu, porque senão eu vou estar tentando ocupar um espaço que não é meu, né? E a pior coisa que tem é a gente estar num lugar que não cabe e a gente está ali, ó, se forçando a ficar numa caixinha pequena só para que as pessoas só para que as pessoas sigam com a gente, né? Perfeito, Rê, perfeito. E não quer dizer que você não vai estar com essas pessoas num churrasco, e não quer dizer que você está tirando elas da sua vida, né? Mas você está fazendo o que é bom e é importante para você. Por isso que a gente fala muito, se não der certo, se não der certo, se não der certo. Sabe por que a gente demora para ter o sucesso? Porque a gente nunca parou para pensar se der certo. Se der certo, quais são os lugares que eu saio? Se der certo, quem eu deixo para trás? Se der certo, quem vai não conseguir acompanhar agora? E eu não estou abandonando. Mas quanto mais eu crescer nessa vida, mais de inspiração eu sirvo, inclusive para essas pessoas que eu queria carregar, e eu não preciso carregar, eu posso inspirar. Fabi, eu tenho um exemplo que eu gosto muito de falar, que é de uma amiga que a gente se conheceu, eu tinha 4 anos de idade, e ela 3, para você ter uma ideia. A gente é amiga desde pequenininha, muito amiga, eu sou madrinha da filha dela, e ela, a família, né, o marido, os filhos, são todas pessoas que não têm uma veia empreendedora, e ela fala, não é para mim, eu gosto de direitos trabalhistas e pronto, e a gente acha isso muito legal. Mas ela é uma das pessoas que eu conheço que mais conhecem empreendedoras. E ela é aquele tipo de amiga que qualquer coisa que você vá inaugurar, que qualquer coisa que você vá fazer, ela é a primeira pessoa a estar lá no dia para aplaudir e para estar do seu lado. Então, a gente brinca muito, que ela fala, que ela brinca, né, que ela talvez não queira ser empreendedora porque ela vê o que as amigas passam e para ela tá tudo bem não ser. Mas é aquele tipo de amizade que eu penso, bom, se ela tá aqui, é porque eu tô no caminho certo, né? Ela me conhece desde pequenininha, ela sabe todos os processos que eu já passei na minha vida e ela tá aqui, né? Então, eu acho que quem vai estar com você, vai estar em qualquer momento, e é tão libertador a gente pensar isso, que você pensa assim, se parou no caminho é porque não era para estar comigo aqui, né? Nossa, boa, essa frase é muito boa, hein? Parabéns. É isso, porque às vezes a gente está insistindo demais, então assim, e aí que as nossas escolhas sejam conscientes, que não é troca, é equilíbrio, né? Então, eu vou também conhecer outros lugares, outras pessoas. Eu vou liberar o microfone aqui rapidinho para mais 2 pessoas, só para a gente continuar. Lu, você que levantou a mão, pode falar. Bom dia, meninas. Bom dia, Fabi. Eu levantei a mão para dar um exemplo do que você está falando. Às vezes a gente se apega tanto, que a Tati estava falando de amigos, mas a gente também se apega à família, porque às vezes a gente não quer ser, a gente não se permite ser melhor do que o outro se ele também não estiver bem. As alianças familiares que a gente muitas vezes faz e que não permite que a gente cresça. E esses dias atrás, eu tinha uma pessoa que sempre me criticou muito da família, por eu me expor na rede social, por eu colocar as coisas, e eu ligava muito e parei de fazer. Até que eu falei, não, peraí, cada um no seu ponto, né? E a coisa foi adaptada. E aí, quando mudou e eu continuei, e a pessoa começou a ver resultado, que foi o que você falou, aí a pessoa agora fala, continua, parabéns, é isso aí. Mas até dar o resultado, as pessoas não te permitem, muitas vezes, principalmente família, que você se exponha, porque acham que você também vai expor todo um vínculo, toda uma rede, né, que é a própria família. Então, isso foi um exemplo que aconteceu comigo. Boa, Lu, boa, obrigada por compartilhar. Tá vendo como, no fundo, a gente é muito parecida? Que as nossas dores e as nossas angústias talvez mudam o nome, mudam um pouquinho a direção, mas está tudo bem. Por isso que eu falo, é um lugar seguro para que a gente coloque as nossas fraquezas e não coloque para o mundo. O mundo não precisa saber, né? Vamos colocar aqui. A Alessia levantou a mão, vou liberar também para você.
Ah, o meu bom dia, só contrário do que vocês disseram, as pessoas me perguntam por que eu estou em vários lugares, diferente do que vocês falaram. E aí eu respondo para mim, porque é o que importa, sinceramente, que eu fiquei muito tempo sozinha, minha vida empreendendo por 25 anos, que eu nem sabia que era tudo isso, só me dei conta esses dias. Sempre foi muito solitária. E hoje estar com pessoas para mim é uma festa. Por isso que eu falei no começo que eu gosto do presencial e por isso que independente de onde eu tô vivendo para mim e por mim, primeiramente. E aí as pessoas falam, mas você não é fiel com quem você tá na Rede Mulherada, você tá aqui, você tá ali. E não é questão de fidelidade, é questão de que eu não quero ficar sozinha. É só isso que eu quero falar. Perfeito, Ale. Que a gente é livre para fazer as nossas escolhas. E essa questão de fidelidade é algo que é pesado. Isso a gente pode trazer em momentos terapêuticos, inclusive, porque isso é bem pesado. Mas é sobre escolher com as pessoas que a gente quer caminhar. E que essas escolhas vão incomodar os outros, tá? Elas vão sempre incomodar. Todas. Anotem, 100% das nossas escolhas vão incomodar as outras pessoas. Se você fez o A, vão achar que é o B, se foi o B, era porque era o C, e assim vai indo muito mais. Então, ignora. Né? O que faz sentido para você, o que está fazendo bem para você, como que é para você, é isso que faz, que deixa as coisas mais leves e que são importantes. Eu vou só liberar o microfone para a Camila, e aí a gente segue aqui. Cássia, levantou a mão, quer falar? Bom dia. Bom dia. Eu só levantei a mão para falar para vocês que eu sou terapeuta, né? Trabalho com mulheres empreendedoras que estão se redescobrindo a sua identidade, por isso que eu levantei as minhas mãos. E eu quero deixar aqui a minha experiência, falar para cada uma de vocês que nós precisamos mudar mesmo assim. Eu creio que a gente precisa mudar os nossos ambientes para que nós possamos ter crédito naquilo que nós fazemos. Porque, infelizmente, pessoas falam da gente e até mesmo impede o nosso crescimento. Então, como terapeuta, eu queria deixar registrado aí essa experiência de que ser empreendedor é um ato de coragem, né? E nem todo mundo nos encoraja. Perfeito, Ká. Muito obrigada mesmo. É isso, né? A gente precisa de coragem para viver, para enfrentar os desafios, para empreender ainda mais. Empreender não é um lugar nem um pouco confortável, é um lugar que vai te desafiar várias vezes. E a gente lida com pessoas, fora a nossa vida pessoal, a nossa vida profissional. Então, quando a gente está nesse lugar, a gente é julgada o tempo todo. E aprender a lidar com o julgamento do outro é extremamente desafiador. Porque você vai se pegar várias vezes, tipo, será que o outro falou faz sentido? Ai, me incomodou. E como você lida com isso é que com certeza vai fazer toda a diferença aí. Mas não adianta a gente falar de tudo isso se a gente não falar sobre a bendita rejeição. Ai, que palavrinha pesada! Mas, às vezes, as nossas travas e a nossa falta de atitude, as nossas escolhas erradas, estão extremamente presas a benditas situações que fizeram a gente se sentir rejeitadas. E essa sensação de exclusão, ela pode afetar profundamente o nosso senso de valor, autoestima e merecimento, inclusive o pertencimento. Fabi, mas eu sempre fui muito amada pelos meus pais, eu também, graças a Deus. Mas existiram momentos na vida, de infância, adolescência ou outras situações, que a gente se sentiu rejeitada. E isso a gente traz como consequência para as ações do nosso futuro, do nosso presente, como vida adulta, inclusive. Quando a gente se sente excluída, e aí a gente vai pensar em algumas situações, pode ter sido
Numa infância, num grupo de amigos, quando as coleguinhas não quiseram brincar com a gente, quando a gente não era tão sociável, quando a gente participou de algum grupo de trabalho, em alguma empresa que a gente teve essa sensação de que não fazia parte. Quando em algum grupo de amigos a gente teve vontade de sair porque a conversa não virava para a gente e a gente se sentia fora daquele lugar. Quando isso pode ter acontecido, inclusive, na família. Em algum momento, a gente pode ter tido a sensação da rejeição, e o que faz a rejeição? Nos deixa insegura. A gente tem receio de falar, de soltar a nossa voz, de nos portarmos de uma maneira diferente. Às vezes essa rejeição foi uma questão amorosa, que a gente quis demais alguém que não nos quis, ou que a gente entrou nessa relação e mesmo assim foi um desinteresse da outra parte. Quando a gente tentou uma vaga de emprego, uma oportunidade nova, e a gente se sentiu completamente descartado ou ignorado. E quando também a gente olhou para a nossa imagem e a gente não se achou dentro dos padrões que a gente queria estar. Seja cabelo, cor, peso, qualquer outra coisa. Sempre que a gente não se sente pertencente de algo, quando a gente se sente excluído, esse sentimento de rejeição, ele, no nosso copinho de insegurança, ele despeja mais um pouquinho. Toda vez que a gente se sente excluído, a nossa insegurança aumenta. Por isso que também a gente tem que tomar cuidado com os lugares que a gente está frequentando, porque talvez a gente tenha que dar um tempo para alguns lugares. Porque, como a Rê falou, às vezes a gente está insistindo em um lugar ou com pessoas que não fazem mais sentido. Isso faz parte do processo. As nossas decisões conscientes. O impacto dessa sensação de exclusão e de rejeição é onde a gente se pega triste, em solidão. Quando uma criança ela é excluída pelo grupinho de amigos, e é por isso que às vezes a gente fala que as crianças são cruéis, como essa criança se sente? Ela sofre, ela chora, isso dói nela. A gente tem a nossa autoestima extremamente abalada. E aí não é só sobre a beleza, porque a gente também nos avalia se a gente tá bonita ou é bonito o suficiente ou o que a gente tinha que mudar. E aí o principal, o que tudo isso faz? Ele traz medo de se expor a novas experiências. Você perde a coragem, você fica mais insegura, você tem mais medo. Medo de enfrentar os outros, medo de subir num palco, medo de falar do seu conhecimento. Medo de ofertar o seu produto, de vender o seu produto, de definir o seu produto. Você tem medo de ser rejeitada. Você tem medo de não ser ouvida de novo. Você tem medo de ser excluída de novo. E por você não se sentir mais confortável nesse lugar, você guarda isso para você. E aí você tem um conhecimento incrível. Incrível. Mas você guardou para você, porque Deus me livre. Ser rejeitada de novo. Quem nunca se sentiu rejeitada? Vou contar uma história muito rápida para vocês. Porque essa Fabi, que hoje faz eventos, fala para mulheres, sobe em palcos e tá tudo super ok, feliz da vida, entendi que essa é a minha missão, esse é meu talento e vamos para cima, porque o mundo não nos limita. Eu já fui extremamente insegura, tanto com a minha aparência física, quanto as minhas habilidades. Eu já sofri um bullying com ameaça de morte quando eu era só uma adolescente. Ao mesmo tempo que eu era presidente do Grêmio da escola, eu era excluída por um grupo das meninas populares de um jeito bem cruel. Eu não podia mais ir embora sozinha da escola. Eu ia sempre com um grupo de amigos e que bom que, apesar de tudo, eu sempre tive pessoas muito legais também na minha caminhada. Durante muito tempo, eu acreditei que eu era tímida. Durante muito tempo, eu fui insegura. E eu carrego ainda hoje alguns medos, algumas inseguranças que hoje eu sei que vieram de lá.
porque eu fui excluída, onde as pessoas afirmavam para mim o tempo todo que eu não tinha que estar ali. Onde as pessoas me ameaçaram, eu tive que mudar de escola. E da escola que eu era presidente do Grêmio, então, o quanto eu adorava, para ir para uma escola que eu não suportava, porque era normal, eu não queria estar ali. E quando eu mudei para essa escola, era uma escola que tinha uma galerinha jovem com muito mais dinheiro, aparentemente, do que eu tinha. E aí eu não me sentia fazendo parte. Até porque os pensamentos eram outros, eu já estava infeliz de ter largado o meu grupo, a minha escola, para estar num lugar. Disso, depois de muitos anos, eu desenvolvi depressão, outras coisas impactaram na minha vida. Mas hoje eu entendo que a minha insegurança, o meu medo, ainda às vezes vem, porque não é porque a terapia está em dia que a gente cura tudo 100%, a gente tem que manter. Terapia é manutenção. E aí, quando me bate esse medo, me bate essa insegurança, peraí, o que tem por trás disso? E aí eu falo para mim mesma, e que se puder servir de lição, de conselho, eu falo para mim mesma que tá tudo bem, que aquele momento não existe mais, que eu já superei aquilo, que eu posso respirar tranquilamente, porque hoje eu estou num lugar seguro. Porque essa rejeição é que nos deixa com medo, nos deixa insegura, nos impedem de experimentar novas coisas, nos impedem de dar outros passos, nos impedem de ir para outros movimentos, nos impedem de crescer. Para a gente ter uma mentalidade de sucesso, a gente precisa olhar para nós, ou precisamos olhar para as nossas dores, mas não ficar ali. A gente precisa dar um outro passo, a gente precisa entrar em ação, a gente precisa entender o que incomodou e seguir em frente. Insight sem ação não muda nada. Não adianta vocês saírem daqui com várias anotações e pensando várias coisas, se só ficar no papel. Aí é só ideia. E sinto lhe informar, o sucesso não é só ideia. Ele requer ação, ele quer movimento. O que você vai fazer a partir de amanhã, ou de hoje, porque ainda está cedo, 9h20 é super cedo. O que você vai fazer a partir de hoje para mudar esse cenário? Para ter, então, mais coragem, para ter o resultado que você quer, o sucesso que você quer? O que você vai fazer por você? Para mudar, inclusive, o financeiro que você quer? É a gente que faz. É a gente que muda. E aí, uma das reflexões, e como eu falei, eu quis trazer coisas que para mim foram fundamentais nessa minha nova fase aí, você pode estar fazendo coisas certas, mas pelo propósito errado. A gente falou dos valores, eu vou liberar o material para vocês, né, de definir os nossos valores, o que é inegociável, quais são os nossos talentos, as nossas metas. A gente pode estar trabalhando muito, 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 se o nosso propósito está errado, se a gente não está agindo pelo que nos motiva, pelo que nos mexe, você pode estar fazendo tudo certo. Então, se você está fazendo tudo certo e ainda não tem o resultado que você quer, mas seja honesta, você está fazendo tudo certo e não tem o resultado que você quer. É porque o propósito pode estar errado. Quais são as atitudes, o comportamento, como é que está a sua agenda? O que você está dando prioridade? Não esquece da água na taça. É sobre você, é sobre o seu valor. É você, sim, acima das outras coisas. E quando a gente fala acima, não quer dizer que você está ali acima porque você é soberba, porque você não reconhece, porque você não... Não quer dizer isso. É você acima como valorização. É como não deixar ninguém me colocar para baixo. Daqui a pouco eu abro o microfone. É sobre merecimento mesmo. Mas esse merecimento de verdade, é sobre um merecimento que você se reconhece, não sobre um merecimento que só falam. Quais são os lugares que você está se permitindo frequentar? Ou quais são os lugares que você não vai porque você acha que você não merece, que você não cabe ali? É muito, muito escolher isso. E de verdade, gente.
e de coração aberto, assim, sabe? Quando eu falei, e com todo respeito aos gurus da internet, mas é porque às vezes a gente escuta tanta coisa, a gente já não sabe mais para onde seguir. A gente já se sente perdida, porque a gente vai ouvindo aqui, e no fundo eu me sinto uma fraude. E por que eu me sinto uma fraude? Porque eu esqueci quem sou eu esqueci qual é o meu propósito, eu esqueci qual que é a minha essência, porque eu estou seguindo pela caminhada dos outros. E aí? Onde eu fico nisso tudo, nessa história toda? Nessa minha jornada e dessa mudança que eu tive que olhar muito para mim, por isso que eu quis tanto trazer a mentalidade para vocês. O jogo virou, o meu movimento virou, as coisas, eu tive mais clareza, mais leveza, mais vida. Quando eu entendi que eu precisava, tomar posse do meu lugar, me posicionar de verdade, entender o meu propósito e agir por ele, com ele. As coisas mudaram aí. Quando eu deixei para trás o que não fazia mais sentido, mas que eu sirva de inspiração para quem quiser vir comigo. Quando eu entendi que a minha família tem a bagagem dela e eu não preciso carregar. Quando eu entendi que a vida é sobre a minha, porque Deus me deu a minha vida. Eu não sou e não estou aqui para ser coadjuvante de ninguém. Eu estou aqui para caminhar junto com mulheres incríveis que querem crescer, e por isso que eu falo, o movimento da rede sempre foi esse. Foi para mulheres, por mulheres e com mulheres, para que a gente cresça juntos. Esse é o meu propósito e esse é o propósito da Rede Mulherada. E onde está o seu propósito? O que te motiva de verdade, o que te faz levantar da cama? E nem é sobre, se você não precisasse de dinheiro, o que você faria? É o que você quer fazer para ganhar dinheiro. Porque quando a gente vem com essa frase do se você não precisasse ganhar dinheiro, o que você faria? Entendeu que a gente já está desvalorizando o nosso propósito, o talento que Deus nos deu para a gente vir fazer? Eu quero faturar bem, fazendo o que eu gosto. E o que eu gosto? O que eu vou deixar para o mundo? A gente falou em um encontro passado sobre essa história de legado, e é isso. Quando eu não estiver mais aqui, as pessoas vão lembrar de mim como? E eu não estou falando da minha família. O que eu vou deixar de inspiração para as próximas gerações? Como que eu quero que a minha sobrinha, que hoje tem 2 anos e que me admira como madrinha, como tia, como que eu quero que ela me veja depois? Eu não vou passar nessa vida em vão, e eu me recuso a passar aqui em vão. E é isso que a gente tem que trazer, aflorar e despertar. É isso, é esse movimento. O que traz sentido para a minha vida. O que me deixa mais forte. O que me faz respirar todo dia. E se eu estou desanimada e se eu estou triste, é porque eu preciso entender onde eu estou colocando a minha energia. E se a gente faz parte desse movimento, é porque a gente também quer contribuir, compartilhar com outras mulheres a nossa essência, o nosso trabalho. E não é empurrando a goela abaixo. Isso eu já posso garantir para vocês. Por isso que eu falo que para os movimentos que a gente vai, principalmente daqui para frente, não é para todas. Não é. Adoraria falar que vocês precisam ir. Todas. Mas eu entendo que é um passo de cada vez, e que algumas vão se sentir inseguras, e que algumas vão ter medo, e que algumas vão achar que ainda não merecem. Mas o que eu quero dizer para vocês é que as mesas que eu acessei, os lugares que eu estive, o que eu aprendi, eu quero compartilhar com vocês e quero levá-las para esses lugares. Mas vocês têm que querer caminhar comigo. Vocês têm que querer abrir, esvaziar o copinho, deixar tudo que foi falado de lado. É isso. E por quê? Porque é o meu propósito mesmo. Eu parei de brigar contra ele. E quando eu parei de brigar contra ele, a clareza me veio muito mais forte na mente. E aí eu vou compartilhar com vocês uma frase que para mim fez muito sentido, um dos livros que eu li nessa minha jornada aí de conexão, de entender a minha mente e o meu propósito, que é a coragem de ser imperfeito.
Ai, que medo que dá, né? Até porque a gente usou durante muito tempo a palavra perfeccionismo como uma qualidade. Quantas entrevistas de CLT o pessoal de RH sabe bem que a gente coloca o quê? Eu sou perfeccionista. Como se fosse uma coisa, eu faço tudo bem feito. Mentira, te enganaram. Perfeccionismo é um escudo para lá de pesado que a gente carrega para nos proteger, mas que, na verdade, nos impede de ser visto. Quando a gente se coloca, é porque eu sou perfeccionista, por isso que eu não faço. Eu sou... Para! Você não faz porque você não tem coragem. Desculpa, mas é. Você não tem coragem de como as pessoas vão falar de você, você não tem coragem de enfrentar o julgamento, você não tem coragem de não ser aceito, você tem medo de ser rejeitado. É isso que o perfeccionismo faz. Não, Fabi, é que eu tenho aqui algumas coisas e precisa estar perfeito. A gente melhora no meio do caminho. É assim que a gente aprende a andar, é assim que fica bom. Agora, para de tentar se enganar, porque a mim você não engana mais, mas para de tentar se enganar falando que você é perfeccionista. É só um escudo para lá de pesado que você está carregando. E eu já fui essa mulher perfeccionista. E Deus me livre voltar a ser ela de novo. Porque quando eu colocava esse título de perfeccionista, eu só me escondia, eu me impedia de ver, de ser vista, de estar em movimentos, porque eu não queria errar. Por que eu não quero errar? Porque eu tinha medo de ser julgada de novo. E se aquele grupo de mulheres não me aceitassem mais, como não me aceitaram na adolescência? E se elas falassem mal de mim, de novo? E se eu tivesse que chorar no banheiro escondida de novo? Só que quando eu entendi que estava tudo bem com o que aconteceu e que eu ia ressignificar tudo isso, porque olha como a vida é louca, foi na minha maior dor da vida, que foi ser rejeitada por um grupo de mulheres dentro da escola, aonde nasceu a minha maior potência, que é liderar um grupo de mais de 500 mulheres, para que elas acreditem nelas e despertem o potencial delas. O nosso talento está ali, está escondido, mas a gente vai passar por desafios, gente. Que a gente vai chorar, a gente vai sofrer, a gente não vai entender. Vocês acham que lá atrás eu entendia? Por quê? Com 15 anos, por que aquilo acontecia? Porque me ameaçaram, porque chegou comunicado para o meu pai, cartinha para os meus pais, que se eu voltasse para a escola, eu ia morrer. Porque eu não ia mais no banheiro da escola, porque eu tinha medo de apanhar, eu nunca fui boa de briga, e eu sabia que se me pegassem, coitada de mim, eu nunca fui da briga. E sempre achei que nem força para bater eu teria. Só que a mesma mulher, a mesma que sofreu um bullying tão pesado, hoje lidera outras mulheres. E que eu trago essa foto, e essa foto para mim é referência de um momento que eu vivi terça-feira passada, onde eu sou muito grata, porque ali para mim, olhar essas fotos trouxe um sentido muito diferente. Quem me acompanha sabe que eu praticamente nunca falei desse bullying, falei da minha depressão, falei de outros momentos, mas do bullying eu nunca tinha falado tão assim. Mas na terça-feira eu fui homenageada no plenário da Câmara de São Bernardo do Campo, como líder do empreendedorismo feminino, com um agradecimento que o meu movimento inspira, incentiva e desperta milhares de mulheres a construírem a sua vida e terem uma vida mais leve. Foi um dos prêmios mais emocionantes da minha vida, porque eu realmente não esperava. E quando eu li aquilo, essa mensagem de inspiração no prêmio, isso mexeu demais comigo. E o que eu quero que essa frase represente para vocês? Que tudo mudou quando eu me posicionei. Que tudo mudou quando eu entendi que eu estava numa cadeira de destaque porque eu merecia, e merecia mesmo. E sabe por que eu merecia?
Porque eu lutei por isso, eu deixei de dormir várias vezes por isso, eu sofri por isso, eu chorei, eu pensei em desistir, eu investi muito dinheiro, eu fiz muita coisa para que isso acontecesse. Eu não tinha consciência, talvez, do que esse movimento podia gerar. Mas eu lutei por isso, é por isso que eu falo, reconheçam o valor de vocês. O que vocês conquistam foi merecimento. E quando a gente assume esse merecimento, outras coisas acontecem. Eu sou de São Paulo. Eu sou da Zona Sul de São Paulo. E eu fui vista lá em São Bernardo. Já fiz movimentos lá, já estive. Mas entender o poder desse convite não está aqui, do pessoal que está sempre comigo. Mas são pessoas que estão me vendo e as pessoas estão vendo vocês. Mesmo quando parece que não. Esse convite veio de uma pessoa queridíssima, mas que eu, de verdade, nem imaginava que me acompanhava a esse momento. Que essa mesma foto sirva de inspiração para vocês. Porque do mesmo jeito que eu alcancei lugares e venho alcançando lugares que eu nem imaginava, eu posso falar que está muito mais perto de vocês do que vocês imaginam. Só que eu precisei tomar algumas decisões na minha vida. Eu precisei escolher os lugares, investir e não investir pouco. Não vem do céu, não vem sem esforço. Eu precisei fazer um movimento muito grande. E aí, uma das outras coisas que eu aprendi é que o que nós fazemos importa muito mais do que o que dizemos que vamos fazer. Você pode terminar aqui, a gente está caminhando aí para encerrar. Você pode terminar aqui falando que você vai fazer isso, vai fazer aquilo outro. Nada importa, se você realmente não fizer. Nada vai importar você dizer, se as coisas continuarem do mesmo jeito. Estou aqui para a gente dividir, para a gente compartilhar, para a gente guiar essa jornada. Mas o compromisso é com você, é o seu. E onde você quer estar em 2025? Porque eu sei onde eu quero estar. E eu não estou falando de quadra dos sonhos. Que eu acho muito válido, por sinal, que deixa essa ressalva, porque eu sei que isso muda e é importante todo ano, e a gente pode falar também sobre isso em outro momento. Mas quais são os lugares que eu quero acessar? Que eu mereço estar? O que você quer para 2025? O que você não quer para 2025 também faz muita diferença. E aí vem o meu convite. O meu convite para você mudar de lugar, o meu convite para você vir para um movimento que te faça muito mais sentido. O Celebra Mulherada é um evento que acontece aos finais de ano aí, mas que esse ano ele vem numa proposta muito diferente. Muito diferente. Porque eu não quero que você deixe as pessoas que você ama, mas eu quero que você caminhe para novos lugares. Isso muda a nossa mentalidade, isso muda a nossa vida, isso faz inspirar mais mulheres. E o Celebra Mulherada, ele vem com esse perfil diferente dos outros eventos que você já viu. Pela primeira vez, porque eu nem achei que eu fosse fazer isso tão cedo, eu vou abrir no Celebra Mulherada o que me fez chegar no lugar que eu estou hoje, o que mudou da Fabi nessa jornada toda, que começou com um grupo de WhatsApp de 10 mulheres no meio da pandemia e se tornou uma empresa com um ecossistema incrível e uma empresa que cada vez mais vai levar mulheres para o palco. Essa é a minha intenção, essa é a minha missão, esse é o meu propósito. Eu sei o quanto foi difícil alcançar lugares, alcançar mesas e subir no palco. E eu não quero que quem estiver caminhando comigo tenha a mesma dificuldade. Eu quero dividir um palco com vocês, com certeza. Eu quero colocar vocês em mesas incríveis, em lugares incríveis. Eu quero que o mundo escute a voz de vocês. Eu quero que vocês entendam que vocês vieram para transformar vidas de verdade. E quem faz parte da Rede Mulherada sabe que pode contar com esse apoio que é verdadeiro. E isso vai acontecer no Celebra, no dia 7 de dezembro de 2024. Mas, se a gente passou amanhã juntas, eu pensei em algumas coisas também para vocês, porque eu não quero que a gente pare por aqui. Eu acho que a gente tem muita coisa para viver juntas, para organizar, para fazer.
e para crescer. E eu sei mesmo, que é preciso ter coragem para abrir mão de quem pensa que deveríamos ser, para sermos o que realmente somos. A gente precisa de coragem para ser quem a gente é, porque a gente vai enfrentar muita gente, muito desafio, inclusive as nossas sombras. Inclusive a gente falando que a gente não merece, que a gente não consegue, para de bobeira, deixa disso. Mas eu posso garantir que quando a gente vai, a gente caminha, a gente respira e a gente quer essa mudança realmente acontece. E o meu convite para vocês é que eu vou abrir a última mentoria do ano para a gente dar essa virada, trazer clareza e propósito construindo essa base, essa mentalidade de superação e de se libertar dessas limitações que nos travam. Autoconfiança e autoestima fazem parte do sucesso, sim, precisa acontecer. Inteligência emocional e relacionais, como a gente se relaciona com o outro, faz muito sentido, isso precisa. Planejamento estratégico, porque a gente não vive só de reflexões, a gente precisa colocar a mão na massa, para sim, sair do sonho e chegar na realidade. A gente precisa olhar para os números, a gente precisa escrever no papel, a gente precisa desenhar, a gente precisa organizar a nossa mente e a nossa empresa. A nossa mente é a nossa empresa. E eu prometo aqui, me comprometo mesmo, a expansão de vocês, para que cheguem, sim, a esse próximo nível, que às vezes está patinando, que às vezes sozinha é mais difícil, que às vezes as coisas não estão fluindo. É um movimento nosso. É uma mentoria que serão aí de 6 encontros para a transformação, onde eu vou trazer tudo que eu precisei mudar e organizar da minha mente aos meus planos, a minha estratégia e o meu posicionamento para alcançar hoje o lugar que eu venho alcançando. E é lógico, se a gente está aqui, a Fabi vai sempre trazer coisas mais incríveis, né? Então, o que você vai ter nesses 6 encontros? Acompanhamento personalizado de verdade. Hoje eu não dou conta mais das minhas mensagens no WhatsApp. O meu celular vai precisar mudar de número, sim. Por mais que eu relutei com isso, não dá mais, não consigo. E eu vou focar no acompanhamento das mulheres que estiverem na mentoria com a gente para virar o jogo. Aplicação prática, porque a gente precisa pôr em prática, não adianta só falar, eu vou acompanhar e garantir que vocês tenham sim esse resultado. Ambiente seguro, porque a gente sempre vai ter o nosso momento terapêutico, a gente sempre vai ter aqui o nosso lugar mesmo. Lembra quando eu falei? Para a gente chorar no lugar certo, onde as nossas fraquezas não serão expostas, a gente precisa desse lugar. E é lógico que vem também, como bônus, acesso à comunidade da Rede Mulherada, porque fazer parte desse movimento faz muito sentido. Acesso ao Centro de Transformação, onde vocês vão ter muito conteúdo e os encontros que acontecem, porque a gente entende que são movimentos que se completam, mas são separados, tá? Então, quem está na mentoria comigo tem um acompanhamento comigo e o conteúdo do Centro de Transformação é um conteúdo que acontece em paralelo a tudo isso. E eu vou dar de presente o acesso ao Celebra Mulherada 2024, porque eu sei que vai ser um divisor de águas. O que eu não aceito aqui, para mim não dá, eu não consigo, para mim é longe, quem me conhece sabe que eu faço tudo que eu puder, inclusive verificar caronas, quem vai com quem, todo esse movimento, para que vocês estejam perto, estejam juntos e se motivem. Mas eu entendo mesmo, se não for o seu momento, se você não está para esse crescimento, se você não quer alcançar outros lugares, e se você não se acha pronta para caminhar comigo para esses outros lugares e essas outras possibilidades. E como é a nossa última do ano, mentoria, Centro de Transformação, Rede Mulherada e Celebra, a gente vai fechar essa mentoria, que valeria tranquilamente, e eu posso falar para vocês sobre precificação, porque foi uma das coisas que eu precisei mudar na minha mente, a gente vai falar sobre isso em outro dia, mas de 4.146 por 1.200, ou 10 vezes de 120. Por que isso, Fabi?
porque eu quero que vocês caminhem comigo, de verdade. Eu quero ensinar para vocês o que eu venho aprendendo, e eu quero que vocês enxerguem outras possibilidades de crescimento, de vendas e de estar com outras mulheres. O Celebra, mulherada, para quem pegar lá o ingresso, no Simpla, o ingresso dele está 400 e alguma coisa. Estou colocando ele dentro da mentoria, porque vai fazer sentido para todo mundo que estiver comigo. E a ideia é essa, que a gente pare de sonhar e que a gente traga isso em conquistas reais. Eu te garanto uma jornada extraordinária, porque o meu 2024 termina muito diferente de como ele começou. Mas eu precisei me posicionar e mostrar para a vida o que eu quero e as minhas mudanças. Mas eu quero muito que você venha comigo. Quem me conhece sabe a minha entrega. Quem me conhece sabe que eu dou a mão. Quem me conhece sabe que vocês não ficarão no vácuo. E eu estou fazendo esse compromisso com vocês. Não vai ser mais os valores que eu vou entregar para o ano que vem. E é lógico que se não faz sentido para você, mas faz para alguma amiga, por favor, indica, traga para esse movimento, porque a gente precisa de transformações no mundo. No mundo. A gente não veio aqui para fazer esse movimento todo sozinho. Certo? Quem já é da Rede Mulherada, quem já faz parte do movimento, tem aí uma condição mega especial para vocês estarem tanto dentro da mentoria quanto dentro do Celebra, porque já tem acesso ao CTM e tudo mais. O importante é a gente unir forças e fazer um 2025 muito mais pleno, muito mais forte e de verdade com resultado. Certo? Todas bem? Excelente notícia. Ai, que ótimo. Adorei. Que ótimo vocês aqui. Muito obrigada por terem ficado comigo. O microfone vou liberar, se vocês quiserem compartilhar alguma coisa, se vocês quiserem falar alguma coisa, só segurei naquele momentinho para não perder o raciocínio, para a gente conseguir seguir com essa fala, mas vocês sabem que a rede é esse lugar que vocês podem abrir, podem falar. Na verdade, Fá, eu vou tomar a frente aqui. Estou grata porque eu acabei de ganhar um presente de Natal, porque eu estava ansiosa para voltar. Então, eu estou muito feliz com a notícia. E para quem não conhece, eu faço parte lá do começo, né? Como é que o pessoal fala? Quando você é a primeira... eu sou quase pioneira na rede. Pioneira, total. Então, para quem não conhece, gente, vocês não estão entendendo. A pessoa está onde ela está hoje, graças ao que a gente começou lá em 2021 ou 2020, né, Fá? 2020. Então, graças a Deus, obrigada pelo presente de Natal. Vamos conversar no particular, tá bom? Vou adorar ter você mais pertinho ainda, Rosa. É só isso. Se vocês não estão juntos, quem não está, venha, vocês não vão se arrepender. E vou ficar aqui só aguardando, tá bom? Que delícia, Rô. Vou te chamar e a gente com certeza conversa. É isso, é para estarmos entre mulheres incríveis, porque assim faz muito mais sentido. Show de bola. Bora fazer parte desse movimento. Fiquem à vontade para me chamar de verdade. Para vocês que estão aqui, eu particularmente vou dar essa atenção, vou tirar essas dúvidas. E quem me conhece sabe, só não entra no movimento quem não quiser. Dinheiro é só uma desculpa que a gente coloca para não entrar no movimento. E eu posso falar, porque eu também já fiquei me perguntando como é que eu ia fazer para pagar alguma coisa. Quando a gente entra em movimento e a gente realmente coloca isso em ação, e eu prometo para vocês a ação, gente, o resultado vem. E aí, investimentos pequenos como esse vão chegar, de um outro jeito, é mágico. A gente, realmente, quando a gente se coloca em movimento, ele acontece. Certo? Vamos para o nosso restante de sábado, vou falar com vocês, vou enviar o material, a nossa gravação também vai ser disponibilizada, porque vocês têm exercícios ali para fazer, hein? Vamos desenhar esses valores, essa missão e esse talento. Eu agradeço, foi uma delícia passar essa manhã de sábado com vocês. Acho que eu vou fazer isso mais vezes de manhã. Gostei. Boa, né? O time da manhã gosta. Mas eu sei,
Mas eu sei que tem mulheres da noite também, então continuamos também às 8 horas da noite, mas algumas vezes de manhã vai acontecer. Meninas, muito obrigado, foi incrível. Mo? No sábado, às 8 horas da manhã, é muito prova de amor, viu? Ó. Ai, obrigada, amiga. Isso. Imagina quando eu fizer no domingo. Que delícia que vai ser. Eu e a Mônica, ó. É diferente. A gente se ama do mesmo jeito, né, no Mônica? sábado, às 8, ela sabe que é, ó. Mas espero que tenha feito sentido, espero que tenha sido bom e que eu possa ter plantado mais algumas sementinhas. Mônica, para quem não conhece, é coordenadora do Centro de Transformação, então quem tiver também mais interesse em entender como funciona, ela está super aí no suporte com a gente, para esclarecer todas as dúvidas e para a gente montar essa bendita dessa caravana e irmos juntas para o Celebra Mulherada 2024. Certo? Eu quero ver vocês lá com a gente. Com certeza. Moça, você consegue tirar uma foto aí? Vocês poderiam abrir a câmera neste momento. Oi. Muito obrigada, gente. Qualquer dúvida é só me chamar e eu espero do fundo do meu coração que tenha feito sentido para vocês, porque para mim fez muito, sempre. Opa, peraí, tem uma mãozinha levantada? Ou já estava? Tá tudo certo? Então, perfeito. Gente, um bom sábado e a boa notícia, não sei se por aí, mas por aqui até saiu o sol. Aqui tá abrindo também. Fiquem com Deus, gente. Bom sábado. Beijo, tchau, Beijo. tchau.